A gente tem noticiado aqui na Band News, no Band News no meio do dia, no nosso MDD, histórias de paralisação de projetos financiados com dinheiro público. Toda hora a gente fala de um aqui ou ali. E dinheiro público também conhecido como o nosso dinheiro, né? O dinheiro do ouvinte. E a gente tem feito isso com uma regularidade que está espantosa e desconfortável. É chato quando isso acontece. E a frequência com que isso acontece mostra a gravidade e a velocidade com que a capacidade de gestão do Estado está se exaurindo, né? Não tem dinheiro e não tem controle sobre o pouco dinheiro que tem, o que é espantoso. Eu escolhi uma dessas notícias de obras com problemas para a gente discutir junto e, de novo, tratar desse tema. A obra foi citada na coluna de sábado do jornal Folha de São Paulo, da nossa colunista de todas as manhãs, Mônica Bergamo. Ela noticiou o seguinte: sabadão. A Odebrecht demitiu 130 trabalhadores das obras do trecho 4 do canal do Sertão Alagoas, que leva a água do Rio São Francisco para mais regiões do estado. A empreiteira afirma que não tem recebido os recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional desde março. Nós estamos em setembro. Na próxima semana, a obra pode ser completamente paralisada. Próxima semana é esta. Outros 260 trabalhadores também correm o risco de demissão. O trecho 4 já tem quase 90% da obra concluída. Leia-se, não está concluída, né? 90% precisa de 100%. O Ministério afirma que aguarda aumento de sua disponibilidade financeira para realizar os repasses referentes. Não é bacana? Afirma que aguarda aumento de sua disponibilidade financeira. E diz que tem atuado para viabilizar a ampliação dos seus limites orçamentários. Bacana, que bom, né? Queremos os limites orçamentários ampliados. Queremos limites orçamentários. Fico imaginando o ministro, né? Tentando fazer isso. Bom, 6 meses de atraso no pagamento, 130 demitidos, mais 260 correndo risco de demissão num país que tem que gerar emprego. Porque para gerar desemprego o Brasil é bom. Agora precisa ser bom para gerar emprego. Isso numa obra em Alagoas. Olha o estrago que a falta de planejamento faz. Eu estou falando de Alagoas. Você vai dizer, mas por que você fala isso numa obra em Alagoas? É diferente? Não. É porque tem a obra em Sergipe, porque tem obra no Rio Grande do Sul, porque tem obra no Amazonas, em todos os estados tem. O Canal do Sertão, em Alagoas, é a segunda maior obra hídrica do Brasil. A maior, todo mundo sabe, é a transposição do Rio São Francisco. 2 canais que levam água do rio para alguns estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Obra que também não está concluída, em alguns trechos já está se deteriorando. O Canal do Sertão de Alagoas, portanto, segunda maior obra hídrica em andamento no Brasil, é também uma das mais caras em andamento. Se a gente pegar o projeto original, seriam 250 quilômetros de extensão, atravessando Alagoas do oeste para o leste, começando na cidade de Delmiro Gouveia, próxima à divisa com Bahia e Pernambuco. O orçamento inicial do projeto, dos 250 quilômetros, era inferior a R$1 bilhão. Já consumiu 3 bilhões e 200. 3 bilhões e 200 e está na metade. Menos da metade. Porque fez 100 quilômetros. A estimativa conservadora agora é que precisaria de mais 2,5 bilhões para terminar os outros quilômetros que faltam. Então, indo para 6. Indo para 6, porque era menos de 1, natural, né? Agora é 6. Isso, se a metade levou 3,200, a estimativa de que a outra metade vai levar 2,5, também já tem gente dizendo que essa conta não fecha. Mas tudo bem. De um total de 250... 150 foram contratados, dos quais 100 foram construídos. Sabe quando começou essa obra, Carlos Bigato? 1992. Levou 20 anos para inaugurar os primeiros 65 quilômetros. Ou seja, virou uma das obras eternas brasileiras. Tem várias obras eternas brasileiras, essa virou uma delas. Como a gente está em 2019... falando numa obra que já tem 27 anos e não chegou à metade, imagina contar lá fora que a gente não consegue terminar uma obra em 27 anos. 1/4 de século, mais de 1/4 de século. Ia virar piada, né? Construir 100 quilômetros em 27 anos, que foi o que a gente fez, é construir 3.700 metros por ano. Dá 10 metros por dia. Dá para cavar com colher 10 metros por dia, com tanto de empregado que tem numa obra dessa. Não dá 1,5 metro por hora
Isso se a turma trabalhar 8 horas por dia. Não dá 1,5 metro por hora de cavação. Na praia, o menino fica lá tentando fazer castelo, cava mais do que isso. Bom, para se ter uma ideia do que significa um espaço de tempo de quase 30 anos, dos 210 milhões de brasileiros que nós somos, perto de 40% nasceram de quando essa obra começou para cá. Então, nasceram 80 milhões de pessoas e a obra não acabou. Vê se pode. Uma obra orçada em menos de 1 bi, para todos os 250 quilômetros, consumir mais de 3 bi 200 sem chegar à metade, deveria dar vergonha, deveria render punições, mas a gente não tem vergonha de ninguém, nem tem punição. O que a gente tem é o ministro dizendo assim, o ministério, né? Aguarda um aumento de disponibilidade financeira para realizar os repasses referentes. E tem atuado para viabilizar a ampliação de seus limites orçamentários. Ou seja, eu não vou falar qual é a palavra que começa com C, mas ele tá C e andando, né? Para Alagoas, para o canal. E o mesmo se pode dizer do governador, e o mesmo se pode dizer de todos os políticos. Cadê gente fazendo greve de fome contra esse absurdo? Imagine se fosse uma obra emergencial. Não. Porque você simplesmente... Aí entramos no que você toca. Essa obra só tem um punido, que é o habitante pobre de Alagoas. Claro. No caso, os habitantes mais pobres, já que o Estado é pobre. E são os mais pobres de um Estado pobre, que precisa de investimento em infraestrutura. Alagoas tem 3,5 milhões de habitantes. Quase 1 milhão vivem na área de influência deste canal e é uma população desassistida. A taxa média de analfabetismo no Brasil é inferior a 9,6%, que não é pouco. A taxa média de analfabetismo na população com 15 anos ou mais nos municípios de influência do Canal do Sertão de Alagoas é 4 vezes maior. 4 vezes maior. Na maioria dos municípios que estão na área de influência deste canal, mais da metade da população vive dependente do programa Bolsa Família. É só isso. A construção desses 150 quilômetros foi dividida em 5 trechos. Os 3 primeiros foram concluídos e inaugurados. Como eu falei, os 65 primeiros levaram 20 anos, né? O primeiro trecho tinha 45, o segundo trecho tinha 20 quilômetros. O primeiro tinha 45 quilômetros, foram feitos pela Queiroz Galvão, inaugurados em 2013, obra iniciada em 92. O trecho 3, de 30 quilômetros, feito pela OAS, foi inaugurado em 2015. O trecho 4, que é este trecho da notícia da Mônica, a cargo da Odebrecht, tem 30 quilômetros, está em obra. E o trecho 5, de 27 quilômetros, num total de 150, dos tais 250, nem começou. É a Queiroz Galvão que vai fazer. Os outros 100... não esquece por enquanto. Aí vem a notícia da Mônica contando sobre a possível paralisação completa do trecho 4 da obra. E se fosse a primeira vez, já seria um absurdo. Mas não é a primeira vez que essa obra para. O trecho 4 foi contratado em 2013 e deveria ter ficado pronto em 2015. 2 anos. Aí recebeu uma nova data de inauguração em 2017. Depois, final de 18. Nós também em 19 não ficou pronta. O trecho de 30 quilômetros. 30 quilômetros. Pô, o Felipe Bueno corre isso em 2 finais de semana. Não são 3 mil quilômetros, não é um aqueduto, entendeu? Bom, a obra chegou a contar com 1.200 trabalhadores. A maioria moradores da região. Mas aí uma série de problemas, acusação de irregularidade, falta de pagamento, blá, blá, a obra atrasa, como sempre, como todas, e aí começam as demissões, e dá para ser diferente? A empreiteira vai trabalhar de graça? Vai no fio do bigode? Não faz o menor sentido. Aí entra o nosso grande problema. Lembra quando o nosso brilhante, bravo, inesquecível governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chegou a anunciar o aterramento de uma estação do metrô no Rio? É a mesma coisa. Nós montamos uma estrutura governamental gigantesca, tem secretaria para tudo, tem comissão para tudo. Comissão a que eu me refiro são grupo de pessoas unidas para fazer um trabalho. Não me refiro a outras formas de comissão, como a expressão do Felipe Bueno sugeria aqui. Tem órgãos de controle. E do que adianta isso tudo? Do que adianta isso tudo? A obra não sai. Que adianta você ter esse sistema? Pega o caso do Canal do Sertão, que representa aqui todas as obras paradas brasileiras, ou adiadas, ou atrasadas. 5 governadores passaram pela obra.
Passou o TCU, passou a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas, teve ações na 9ª Vara Federal do Distrito Federal, Tribunal de Contas do Estado entrou nisso, o Ministério da Integração Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, criaram um comitê gestor do canal adutor do Sertão, formado por 3 secretarias: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, e mesmo assim a obra não andou. Você faz um monte de coisa. Como é que pode o Estado ter tanta estrutura para fiscalizar e não ter estrutura para fazer a obra andar? Tem para fiscalizar. Aí uma voz mais maldosa pode dizer que o excesso de estruturas de fiscalização acaba produzindo oportunidade de cobrança de propina. Tem que ser muito maldoso para achar isso, né? Mas uma voz mais maldosa pode achar que quanto mais fiscalização, mais chance de fazer dinheiro podre. Não se pode afirmar que esse é o caso do Canal de Alagoas, mas em 2017 a Polícia Federal realizou uma operação chamada Caríbides, cada nome bonito, Caríbides, que é um desdobramento da Lava Jato. Foram 11 mandados de busca e apreensão investigando fraudes nos lotes 3 e 4 desta obra. Entre os investigados estava o ex-governador Teotônio Vilela Filho, do PSDB, acusado de receber R$2.100.000 de propina. Nas planilhas da Odebrecht, sabe qual era o apelido do Teotônio Vilela Filho? Bobão. 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 2.100.000 é o bobão. Vai ver que 3,5 é esperto, não sei como é que é. Bobão. Pagamos só 2.100. Vai ver que por isso que chama ele de bobão. Só cobrou 2.100. Bom, não dá para você ficar com pena da população de Alagoas achando que ela é perseguida. Não se preocupa. Todo mundo que nos escuta tem perto da sua casa, ou na cidade onde mora, ou nas cercanias, ou numa rodovia próxima, uma dessas obras do mesmo jeito, né? Eles, os governantes, não têm predileção. Eles ferram pobre, eles ferram rico, eles ferram meio rural, ferram meio urbano. Democracia. É democracia. É um escárnio o que estão fazendo. Numa auditoria realizada no Tribunal de Contas da União, neste ano, foram analisadas mais de 30.000 obras públicas financiadas com recursos federais. 30% paralisadas ou inacabadas. Quase 20% do investimento previsto. Veja só, as obras paradas, elas têm um investimento de 144 bilhões, mas só 10 bilhões foram aplicados. Olha que coisa podre. As principais causas são as de sempre: contratação com base em projeto básico, insuficiência de recurso, dificuldade de gestão. Eu não estou nem aí quais são os motivos. O fato é, nós temos uma mega estrutura de fiscalização que serve para arrumar problema. E a gente não tem nenhuma estrutura do Estado para resolver a obra, fazer a obra andar. E não é a obra do Canal do Sertão de Alagoas, não. As obras andarem. É gente de olho demais e ninguém trabalhando. Bando de pilantra. Olhando, e cadê a turma trabalhando? Bom, não é apenas a Alagoas do governador Renan Calheiros que está doente, como não é apenas o Rio do Wilson Witzel. Todos os governantes fazem a mesma coisa. Eles pegam o seu dinheiro, que é resultado do esforço do seu trabalho, toma a decisão de aplicar numa obra e não termina a obra. Aí algumas obras vão até a metade, outras param no finalzinho, tem as que no final costuma fábula, bem mais do que o orçado. Essa daqui é um exemplo. É difícil pensar numa canalice maior, né? É difícil. Qual é a maior canalice que você pode cometer? Matar, como aconteceu na sexta-feira à noite? Matar uma criança? O que pode ser mais canalha de um ponto de vista da sociedade do que você pegar o dinheiro dela, se eleger prometendo que você vai resolver um problema, se reeleger prometendo que você vai resolver um problema, e na hora do vamos ver, a obra não acaba, e 20 e tantos anos depois a obra não acabou, 27 anos depois. É inacreditável. Se alguém souber de uma obra pública feita no prazo, no orçamento estipulado, e do jeito como foi, 11 999 592 100. Não vale ligar. Bom, vale, né? Vai ligar um governador. Eu conheço uma obra, eu conheço, por acaso. Sem território nacional, hein, gente? Exatamente. Por favor. Obras feitas em território nacional. Então, a Mônica Bergamo trouxe a notícia de um atraso de pagamento. Quando você escava e dá uma carcada, aquela enxadada, não é que sai uma minhoca, sai uma sucuri de lá de dentro, que
que é esse canal que se a gente fizer a mesma coisa em Sergipe, vai achar... Eu falei Sergipe, parece... problema com Sergipe? Não, Bahia, São Paulo, Rio, todos os estados brasileiros na mesma situação. Escárnio, excesso de fiscalização, oportunidade de roubar. Neste aqui apareceu uma história de denúncia de roubo de um bobão. O bobão tomou 2.100. Agora os bobões são os 210 milhões de brasileiros que estão sendo tratados feito moleques. Então a gente tem que abrir o olho. 2020 tem eleição. Tem que olhar para essa gente com desconfiança, não com admiração, é com desconfiança. Falar, esse cara quer tomar minha grana na forma de impostos para fazer o que ele bem entende. Olha a porcariada que eles são capazes de fazer. Williams da Silva mandou mensagem, mas aí falando sobre o verbo, que começa com C, cantando e andando. Cantando e andando. A gente conhece um ministro de Estado que fez isso recentemente.